Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar no vídeo sobre retribuição. Pois é, mas antes, você já ouviu falar sobre provérbios e ditados? Sim, a Bíblia tem provérbios e nós popularmente ouvimos muitos ditados, até alguns que as pessoas se basearam pela Bíblia. Provérbios e ditados são expressões, né, do dia a dia, né, são palavras de sabedoria de quem se fala para quem quer ouvir, né? E geralmente todo o nosso vocabulário, quando a gente está conversando alguma coisa sobre alguma coisa, sempre sai um ditado popular, não é verdade? Se você conhece algum fora dos que eu vou falar aqui, anota aí, coloca aí nos comentários para mim conhecer ou já saber se já existem, né? Então vamos lá, mas antes de eu mostrar para você alguns provérbios e algumas falas, né, sobre retribuição, eu queria dizer uns 4. Você já ouviu falar aquele assim que diz: a que se faz e a que se paga? Nossa, que coisa de gente. Mas vou te mostrar na Bíblia que realmente esse ditado tem um fundo verdadeiro. O que aqui se faz, aqui se paga. E também já ouviu falar, né? Está colhendo o que plantou. A gente fala isso também, né? Tem na Bíblia. Vou mostrar para você. E tem um outro que fala assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Nós escutamos muito isso, na verdade, foi baseado também no versículo da Bíblia, esses ditados populares. Mas tem um que eu gosto muito, que é assim, ó: faz o bem, o retorno será sempre o bem. O retorno será o bem. Bom, gente, e eu vou mostrar também que tem isso na Bíblia, né? Por quê? Por incrível que pareça, se você faz o mal, a sua retribuição vai ser com o mal. Se você faz o bem, principalmente, gente, escolham bem, façam bem e a sua retribuição também será o bem. Eu vou te mostrar na Bíblia agora, à luz da Bíblia, né? Como nós falamos, que cada pessoa que fizer o bem, eu, você, nós, vamos ter a nossa retribuição, né? Seja ela para, como a Bíblia fala, para escravo ou senhor, que eu quero dizer, seja ela para o rico ou o pobre, como algumas pessoas gostam de diferenciar muito, seja ela para qualquer cor de raça, qualquer etnia, qualquer lugar do país, qualquer pessoas nativas ou estrangeiras. Gente, a retribuição vai ser certa e ela é divina, certo? Então vamos fazer o bem, vamos encher nossas mãos para que nós chegamos lá no grande dia de mãos cheias e do bem. Não vamos chegar com mãos, coisas ruins, não, né? Porque nós não estamos aqui para julgar e também não estamos aqui para falar mal, porque às vezes as pessoas se irritam com pouca coisa, com nada, e acabam falando palavras, soltando palavras que ferem, né? A gente tem que se policiar. Eu sempre digo assim, eu me policio muito nessa questão para não falhar, porque as palavras às vezes ferem mais do que um ferro para ferir, não é verdade? Mas as duas coisas ferem, as duas coisas são mal e pode acontecer da vida retribuir. E a vida que eu digo de retribuir, infelizmente, do que acontece, a pessoa plantou, vai acabar colhendo. Porque a vida, quem Deus foi Deus em abundância, para viver bem. Já falei isso aqui em outro canal. Já falei sobre a língua também, que fala sobre o mal. E hoje nós vamos pontuar muito sobre o mal e o bem. Então, principalmente o bem, né? Vamos pontuar mais sobre o bem, mas vamos falar também do que a retribuição má pode acontecer. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Compartilha depois esse vídeo com alguém, que essa palavra é muito importante para mim e para você, certo? Vamos ao primeiro trecho, né? Eu já deixei marcadinho aqui, eu sempre deixo marcadinho, para a gente não perder tempo, certo? Eu uso essas paletinhas de papel. E aqui a gente vai ler Efésios, capítulo 6, né? Hoje a gente só vai ficar no Novo Testamento, eu acredito que hoje é só no Novo Testamento, né? Tem vídeo que a gente só fica no Velho. E uso os dois também. Tem vídeo que é os dois, né? Vocês gostam de passear nos dois, eu gosto muito de passear por ela toda. Mas hoje vamos falar, né? No Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 9, que diz assim. É sobre alguns deveres domésticos, o capítulo, né? O título começa anteriormente, mas só vamos a partir do 1, do versículo 1 ao 9 do capítulo 6, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é bom. Esse versículo a gente já falou em outro vídeo, né, falando para os filhos, para os jovens, que também é um mandamento, né, de honrar o Senhor.
E ser obediente é coisa boa, viu? Não é coisa ruim, não. Você sendo obediente, você pode dizer assim, mas meus pais são fogo, não sei o quê. Mas se você está sendo obediente, fazendo a sua parte como filho, honrando o pai e a mãe, olha, você já está fazendo um bem, não um mal. Para si mesmo e para seus pais. Aí no segundo vem já, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Acabei de falar isso. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, é a promessa, né? Já falamos sobre isso no outro vídeo, vai lá. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Tá vendo, gente, o que eu falei até no início? Ele quis dizer aqui, seja escravo, seja livre, seja de qualquer, que Deus não faz acepção, né? E se você está no seu trabalho, faz as coisas direito, faz a coisa boa, porque não esconde nada, não precisa esconder. Já ouviu aquele ditado, quem não deve não teme? Se você faz as coisas certinho no seu trabalho, se você é uma pessoa que simplesmente tenta ser correto, porque se tentar ser extremamente, se simplesmente a gente é correto, é bombardeado, imagina quando a gente é extremamente correto, né? É guerra infinita. Mas eu continuo dizendo, continue sendo o máximo ou completamente correto, certo? Porque perfeito não vai ser, mas tenta ser o máximo que puder, vamos dizer assim, certo? E faz de honra para Deus tudo que você fizer, porque o seu ganha-pão, seu trabalho faz bem. Tá ali, às vezes você pode perder a paciência, mas você tá ali, tá servindo alguém, tá contribuindo com alguma coisa no trabalho e para si mesmo, você não precisa perder as estribeiras, como diz o ditado, por conta de ninguém. Você não precisa mudar por conta de ninguém. Faz o teu, continua firme. E vamos ver mais isso lá na frente. E o próximo versículo que diz, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Olha, acabei de dizer isso e mostra na Bíblia, né? Então, no trabalho, né? Em casa, qualquer lugar, principalmente aqui, relata muito sobre trabalho, não faz errado. Você, como funcionário, servidor, não faz errado. E também o patrão, ou líder, ou supervisor, como queira chamar, né? Acima aí, com a hierarquia, seguindo a hierarquia, também não precisa ser carrasco, não precisa ser bruto, né? Porque vai ser retribuído a cada um. E se você acha que a vida toda você está pagando bem aqui fazendo tudo isso de errado, grosseiramente, está pagando bem, está se achando, olha, presta atenção, no grande dia do juízo, Deus vai retribuir certinho a cada um o que é devido, certo? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo, né, versículo. Porque assim, aqui diz que o bem retornará, porque ele não faz acepção de ninguém, tá certo? Então aqui é uma forma da gente ver daqueles ditados que eu disse, né? Faz o bem para o bem ser retornável. Porque se você fizer o mal... Gente, se você acha que o mal não vai voltar para você na terra, você está fazendo, está se achando bom, segura a peteca aí que você vai ver no final do vídeo onde é que vai parar, certo? A cobrança. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo é Mateus 26. Deixa eu marcadinho aqui, bem perto de Mateus, né? Mateus, não. Deixa esse aqui, esse ainda não. Vamos para Mateus aqui, esse outro. Mateus, capítulo 26. É só um versículo, Mateus. O versículo 52, que diz assim, cadê Mateus? 52, bem pertinho aqui, baixinho. Então, Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Lembra que eu falei daquele ditado que diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido? Foi muita gente do ditado popular já tirou desse, né? Já tirou desse versículo aqui. Porque Jesus falou isso daqui para Pedro. Porque Pedro, desesperado, pegou, né? Puxou a espada, né? Feriu o servo, né? O servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. E Jesus foi lá, curou, botou a orelha no lugar. E Jesus repreendeu Pedro, falando, mete a
tua espada no teu lugar. Porque todos que estão, né, que lançam mão da espada, a espada morrerão. Quer dizer, quem com ferro fere será ferido, né? O ditado popular hoje conhecido, mas foi daqui. E Jesus nos deu uma lição muito grande, né? Porque ele veio cumprir uma missão dele. A gente já falou isso em outro vídeo, né? Sempre falamos, sempre lembramos. O Filho de Deus Altíssimo veio, padeceu. Mas você acha que se Jesus não tivesse dito, ó Deus, manda os anjos para me proteger, manda a cavalaria celestial, como a gente diz. Você não acha que Jesus não ia ser protegido? Ninguém toca Jesus. Ele se deixou ser tocado humanamente. Espiritual, não, certo? E humanamente todos nós podemos ser feridos, sim. Mas espiritual, não deixa. É uma vantagem que aquele que crê em Jesus, crê em Deus, temos, certo? Que podem até nos ferir com palavras, com agressões, mas dentro da gente, a nossa fé, o nosso crer, não vai ferir. Porque aquele que está firme e equilibrado no Senhor não fere. Então, os senhores, as pessoas que são patrão, as pessoas que são que dão muitos cursos pela rede de internet, né? Acontecem muitas coisas, gente, das pessoas usarem das palavras que podem ferir muito as outras pessoas. Quando você acha que está fazendo bem, pode ferir também. Então, tenha cuidado. Nós não devemos julgar ninguém, né? Não, quem é você? Quem sou eu? Para chegar e dizer para as pessoas assim, ó, faz isso, porque fazendo isso é o melhor. Fazendo isso daqui, olha, não estou dizendo que não é para orientar o bom, o melhor, para desenvolver, para crescer, para evoluir. Não é isso. Mas nós não podemos determinar na vida de ninguém, nós falando, ou vocês, professores, mentores, pessoas que gostam de ensinar algo pelos cursos da vida, ou nas faculdades, ou em qualquer outro lugar, até mesmo um vizinho, um amigo. Calma, para, se olha no espelho, tu tá na mesma terra que eu. Somos pó e ao pó voltaremos. Isso se não for arrebatado antes, né? Eu gostaria muito de ser arrebatado. É um privilégio para quem for, né? Aí tem vários privilégios que o Senhor vai dando aí aos seus. Mas então, presta atenção nisso, tá? Não adianta abrir a boca e dizer que o melhor é isso, aquilo, se afaste das pessoas, que você já viu no início que Deus não faz acepção. A pessoa pode ser rica ou pobre, você pode ter o que tiver. Você pode, sim, continuar a sua vida, sua maneira de viver, seu jeito equilibrado de falar, sua educação, sem precisar se igualar a ninguém, sem precisar, como eu disse antes, perder as estribeiras. Mas também não faça com que as pessoas façam acepção, não. Porque você pode ser uma pessoa pobre e ser rica no espírito, como eu já falei isso em outro vídeo. E você tratar todos iguais. E você pode ser uma pessoa rica no espírito e rica em dinheiro e tratar todo mundo bem. Sem precisar dizer, deixa essa pessoa pra lá porque é pobre, só segue pessoas com resultados, só segue pessoas que crescem. Que isso? Quem é você para dizer isso? Quem sou eu para falar isso para alguém? Não podemos fazer isso. Agora sim, você pode tentar orientar, ensinar para ver, a pessoa vê o melhor a seguir, o bem a seguir. E você não precisa também. Poxa, eu oriento aquelas pessoas, né? A gente vê muito de motivação, aqueles vídeos de motivação, né? De crescimento financeiro, as pessoas dizem assim, olha, escolhe teus amigos, concordo, devemos escolher nossos amigos a quem seguir, amigos verdadeiros que estão ali nos acompanhando, que estão na alegria e na tristeza. Nem todo mundo de trabalho é amigo seu, né? Mas você também não precisa discriminar essa pessoa. Você não precisa entrar no meio da roda dele, porque a própria palavra do Senhor em Salmos diz, não assenteis na roda dos escarnecedores. E você pode dizer, você às vezes mistura palavra espiritual e física, eu misturo. Não é que eu estou misturando, mas ela está dentro. Não adianta fugir, está tudo na Bíblia, gente, como eu falei. Não adianta, certo? Se tentar me convencer, vai perder. Porque a única que me convence está aqui, a palavra de Deus, tá certo? E é verdade, nós não devemos nos sentar à roda dos escarnecedores. Não é porque tem um colega seu do trabalho que perde as estribeiras que você precisa perder. Não é que um professor seu falou alguma coisa que você vai rebater ele, rebateu, você vai ficar discutindo. Não, você escuta, retém o que é bom. A palavra de Deus diz, retém o que é bom. Não pratica o mal com atitudes, não pratica o mal com palavras, não pratica o mal dizendo para as pessoas adquirir seus produtos, seus cursos, seus serviços, fazer o seu trabalho, diferenciando, afastando, fazendo grupinho. Não, gente.
Porque no final das contas, Deus não faz acepção de pessoa. Você que se acha o tal, que é o mais acha que é o mais inteligente e sabe tudinho, quando chega lá tuas mãos, tu acha que Deus vai mostrar o quê? Vai perguntar o quê? Né? A gente costuma dizer assim, minhas mãos, quando eu apresentar diante do Senhor. Eu penso isso todo dia, eu digo, não, Senhor, eu quero apresentar minhas mãos boas. Eu quero, não é só questão de fazer boas obras, praticar boas obras, não. Eu quero viver as boas obras. Certo? Mas diz, eu luto tanto para ser uma pessoa melhor, para modificar, eu escuto, as orientações são boas, se você sentir no coração que é boa, pratica na tua vida o certo, se modifica, se evolui, se transforma, trabalha, faz as coisas direitinho. Mas dinheiro não é pecado, se você não amar o dinheiro não é pecado, dinheiro é uma coisa que nos ajuda, é bíblico. Já falamos aqui também sobre o seu vídeo, já indicamos até alguns vídeos aí de alguns mentores, algumas pessoas que sabem ensinar como crescer o financeiro, mas retenha o que é bom, tenha cuidado. Você não precisa ser igual a ninguém, mas você pode crescer espiritualmente, pode crescer, né, financeiramente, pode crescer intelectualmente, sem precisar discriminar ninguém, sem precisar humilhar ninguém e sem precisar apontar porque é isso, porque é aquilo, porque... Para! O ambiente que estamos aqui na Terra é geral para todo mundo. E a salvação que Deus dá é para todo mundo, seja livre, seja escravo. E a admoestação que Ele deu, a exortação que Ele deu, foi que seja livre, seja escravo, seja de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer país, estrangeiro ou não, vai acontecer que lá no final, Deus vai cobrar do mesmo jeito. Deus não quer saber, porque tu foi rico na terra, tu tratou os outros assim, tu vai entrar no céu porque tu foi rico. Deus não quer saber, porque tu foi pobre na terra, tu foi educado, mas não creu em mim. Tu foi pobre na terra, tu foi educado, tu creu em mim, tu fez as obras certas, tu não discriminou também o rico. Porque se discriminar o pobre correto, também vai ser cobrado de Deus. Pobre não discrimina rico, rico não discrimina pobre, porque a pobreza está no espírito, eu já falei isso aqui. Eu tento não deixar o vídeo longo, gente, mas é impossível. Então vamos lá, vamos para o próximo, certo, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo, eu acredito que sim. Então vamos para Gálatas, certo? Vamos lá para Gálatas. E vamos ver o que Gálatas tem a nos dizer, certo? Porque eu acredito que todo mundo vai entender sim, que o apóstolo Paulo, quando falou para Gálatas, em Gálatas, né? Ele foi usado por Deus e não é diferente hoje Deus conosco, certo? E capítulo 6, versículo do 1 ao 9, diz assim, do 1 ao 9 só, algumas exortações e saudações, né? Ele diz assim, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Gente, eu acabei de falar sobre isso. Tá vendo? Eu acabei de falar. Eu estudo, eu leio os versículos, às vezes a gente tem um momento que esquece. Mas quando a gente vai falando, o Espírito de Deus vai nos dando a palavra certa e isso serve para mim. E aconteceu comigo essa semana, assim, isso, né? Que uma colega que eu gosto muito, do nada, deu um desespero nela, falou com grosseria, mas eu não preciso ser igual, né? O amor de Deus coloca isso no nosso coração. E eu tento praticar isso, eu tento me controlar. Às vezes em casa a gente sai até das estribeiras, porque é família e tal, mas é aí que a gente tem que tratar com amor mesmo. Eu digo, é difícil, mas o amor de Deus vence. O amor sempre vence, porque o amor é o bem. Então, assim, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensar ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outrem. Se as pessoas acham que fazem de grosseria, fazem de coisas assim, e tá se achando, como eu falei no início, gente, isso não leva a nada. Leva a nada. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas, aquele que o instrui, né? Igual aquele ditado que a gente viu no início, né? Aliás, ditado não, sobre as expressões faladas para quem fala e quem ouve, né? Que é os provérbios ditados, é isso aqui, o que está sendo instruído nas palavras, faça participante em todas as boas coisas, quer dizer, aquele que é sábio, né? Distribua, fale, é aquele que o instrui, né?
Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Lembra que eu disse, vai plantar, vai colher? Olha aqui, a Bíblia está dizendo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E você acha que é só para o bem? Não, isso serve também para as pessoas que estão praticando mal, para as pessoas que estão fazendo delito, para as pessoas que estão ferindo as pessoas fisicamente também, né? Só nas palavras não. Então tenha muito cuidado, que estão fazendo fofoca, que estão fazendo mentira, prejudicando a vida das pessoas, que está sendo pessoas falsas, na frente é uma coisa, por trás é outra. Gente, isso tudo vai ser cobrado. O 8º diz, por quê? Quem semeia na sua casa, isso fará, né? Gente, eu paro porque tá tendo uns barulhos estranhos hoje aqui. Até telhado dos outros tá caindo, misericórdia. Vamos lá, vamos continuar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Quer dizer, que a gente deve sempre praticar o bem com motivação, porque aquelas pessoas que praticam o mal para conosco, a gente acaba desanimando a gente, mas o que a Bíblia quer dizer é que você não desanime, não. Desanime não, porque o bem voltará para você. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Desfalecido quer dizer se não desanimarmos, certo? Por isso que eu tento sempre não me desanimar. Às vezes você vai me ver em silêncio, quieta, me afasto, até das redes sociais mesmo. Mas não quer dizer que eu estou discriminando ninguém, nem com raiva de ninguém. Eu gosto de postar muitas frases, eu gosto de criar frases, né? Eu gosto de fazer essas coisas. Mas não é atingindo ninguém, é só tentando seguir o que a Bíblia diz, né? Se você... que nós não somos nada sem Deus, sem a orientação de Deus, sem as pessoas que sabem alguma coisa nos ensinar, precisamos sim. Mas se você tem algo que sente fazer e quer ajudar as pessoas com palavras boas, faça, né? E nada te impede de você seguir o que você deseja, o seu trabalho, tudo, mas faça com bondade, com bênção, faça debaixo da mão de Deus com bênção, que Ele abençoa, não fazendo, praticando mal, não colocando, pisando em ninguém, não colocando ninguém para trás, não humilhando, nem dizendo que a pessoa é que não é, entendeu? A gente não tem esse poder para isso, certo? E só quem tem o poder é Deus, tá certo? Então, respeita. Nós todos somos seres humanos carentes da misericórdia e da graça do Senhor. Tá certo? Então vamos para o próximo, né? Vamos fazer o bem, o retorno será um bem de volta. E vamos para o próximo, Romanos, né? Deixa eu ver se está aqui. Romanos, capítulo 12, né? Capítulo 12, tá bem aqui, pertinho. Do 12, vamos ler do 9 só ao 21, que diz também diversas exortações. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Tá vendo, gente? A gente tem que aborrecer o mal com o bem, com a mansidão. A palavra mansidão leva a mansidão, né? E assim, vai acontecer, tem momento que a gente vai perder as estribeiras, mas tenta se controlar, né? Evita explodir. Se afasta. Antes de você dar uma resposta que vai se arrepender, é melhor se afastar. É melhor se afastar, é o que eu faço. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração é falar com Deus, é nos ajudar e ser paciente na tribulação, porque a tribulação, gente, não é só aquilo que você passa em casa, por causa de finança, por conta de problemas na faculdade ou na escola, de nota. A tribulação pode ser várias coisas, tá? Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, como diz o versículo 14 em Romanos capítulo 12. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tá vendo que nós podemos praticar as coisas com decência e ordem? Sede unânimes entre vós. Aqui, deixa eu explicar um pouco esse alegrar com os que se alegram. Gente, digamos, você tem um colega que foi promovido, você pode se alegrar com ele. Pode até ser que ele não se bata muito com você, que ele foi uma pessoa... Mas se ele foi, mereceu. Então, se alegra com ele. Se é uma festividade, se é um aniversário de alguém, se é a empresa que está crescendo, congratula com ele, festeja, mesmo que seja distante, dá uma palavra sempre de ânimo, de força, né? E assim é alegrar com que se alegra. E a parte chorar com os que choram, é a mesma coisa eu falo.
Se é uma pessoa que não se bate com você, mas aí perdeu um ente querido. O chorar com o que chora não quer dizer que você vai cair em lágrimas, choro. Não, até porque você não tem nem intimidade. Mas você vai chegar ali, você vai dar uma palavra de consolo, um abraço, ou apenas um gesto, não sei. Chorar com os que choram também é isso, gente. É consolar as pessoas, né? Se alguém está fraquejando, levantar a cabeça. Mesmo que não seja seu melhor amigo ou companheiro legal. Mesmo, tem sempre algo para ensinar e para ajudar. Sempre algo, o bem tem sempre algo para fazer por alguém e nas coisas, certo? Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Esses acomodai-vos às humildes não quer dizer que você vai parar de trabalhar não, e nem estudar não, tá? Acomodai-vos às humildes foi aquilo tudo que eu já falei inicialmente, algumas coisas no vídeo, volto o vídeo para lembrar. E outros vídeos também que a gente tem falado bastante. Não é cruzar os braços, ficar só vendo televisão e cair a chuva do céu. De dinheiro, não. Ou de que você está precisando vender seus produtos. Ai, corre atrás, tá? Não é se acomodar desse jeito, não é isso. Mas ele quer dizer se acomodar às coisas boas, ao bem. Entendeu? As coisas humildes, boas ao bem, não ao mal. Ninguém torneie mal por mal. Ó, aqui que eu acabei de falar, gente. Cada versículo confirma cada vez mais uma coisa com a outra. Ninguém torneie mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, depende paz com todos os homens. Se eu quisesse ter brigado com uma pessoa ontem, eu tinha brigado. Eu preferi não. Porque eu sei que eu tenho muito mais para ensinar do que para perder. Eu ensinando, eu ganho. Eu pratico o amor, pratico a paz, a fé do Senhor, né? O cristianismo. E se eu retrucasse, se eu fosse grossa, eu estaria perdendo tempo. Eu não quero perder tempo na terra. Basta cada dia o seu mal. Eu quero o bem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança. Olha aqui, ó. Eu retribuirei, diz o Senhor. Não é palavra minha. Chegou num versículo que eu gostaria muito e vou repetir para você prestar atenção. Você está entendendo agora o que eu falei desde o início? A retribuição quem que dá? Seja o bem. Não estou dizendo que Deus vai dar o mal, não, mas a retribuição o Senhor vai dar. Né? Se é pouco, se é muito, eu não sei como vai ser essa retribuição. Ou essa retribuição pode ser a cobrança dele sobre nós, sobre nossas mãos apresentando. Porque Deus não é um Deus mau nem carrasco. Nós já falamos isso aqui. Nós é que procuramos as coisas erradas e as coisas certas. Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. E ele deu até o seu filho unigênito para morrer por nós, né? E aquele que não confessar Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, está fazendo um grande mal, porque está compactuando com o anticristo. Porque só o anticristo não fala em Jesus Cristo. Preste atenção nisso, eu já falei isso em outro vídeo. Então vamos lá. Vamos encerrando. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá até marcado, né? Marquei, era novinha quando eu marquei esse versículo. Então, gente, vocês estão entendendo? Eu não vou explicar mais nada desse trecho que eu já expliquei demais. A Bíblia, ela é exata no que fala. E vamos partir para o nosso último versículo que mostra sobre provérbios e ditados populares, certo? E a nossa recompensa, além da retribuição do Senhor, da cobrança e do juízo que vai ter, viu? Vamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó. Talvez você não entenda, mas foi uma carta à igreja em Esmina, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Apocalipse de João, é a revelação, no último livro. Nós já falamos sobre ele aqui. E o 10 diz assim, não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso aqui ele fala sobre na época que vai ter, né, futura, e já está tendo um bocado, né? E são as revelações de João. Mas João também fala uma coisa muito importante que serve para a nossa vida toda, certo? E que a gente deve ser fiel a Deus. Porque o diabo só quer matar, roubar e destruir. E Deus deu a vida para ser em abundância. E através de Jesus, a nossa salvação. Então aqui, ó. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer retribuição melhor do que essa?
Quer retribuição melhor do que essa? Por isso, ser fiel. Ser fiel nas palavras, ser fiel nas atitudes, ser fiel sem acepção, ser fiel no teu segmento de vida, com tua família, com teu trabalho, com teus ensinamentos. Ser fiel. Ser fiel. Colocando na balança tudo. Será que é certo eu falar isso? Será que é certo eu praticar isso? Será que é certo eu envolver isso? Será que é certo eu sou de um jeito seguir aquele povo ali? Será que é certo eu mesmo sendo de um jeito discriminar? Gente, para e pensa, bota na balança. É como eu falei. Não precisa sentar na roda dos escarnecedores. Não precisa você ser amigo daquelas pessoas que não te convêm. Mas não faz acepção. Se tiver de orar por alguém, ora. Se tiver dar um abraço desse. Se tiver de dar uma palavra só desse. Se tiver de dar só um papel escrito força, dê. Mas não discrimina, certo? Porque acepção Deus não admite. E no final, eu quero essa retribuição aqui, ó. A coroa da vida. É maravilhoso, né? Então, gente, eu termino o versículo, né? Desse versículo da coroa da vida, eu termino o vídeo com essa carta. Carta não, é Apocalipse, a visão de Paulo. E que você não esqueça, porque a retribuição, eu já li, de quem vai dar, o Senhor, né? Então eu quero uma retribuição, eu quero a minha retribuição, porque Deus já tem a recompensa de cada um. Basta cada um de nós querermos tê-la, sermos fiel para conquistar e receber uma coroa da vida. É melhor do que uma coroa de ouro na terra, tá bom? Então, Deus possa abençoar vocês, que vocês possam ter uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira fidedigna, certo? Abençoada. Lembrando que tudo na vida passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Deus abençoe e continua no canal. Beijinho.